Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro da Amor Brasil. Hoje estudaremos Jó, capítulo 25, com muita alegria por tudo que a gente vem acompanhando dessa história de tanta perseverança, de tanta persistência, de tanta resiliência diante do sofrimento. Nós vamos começar encontrando a postura ereta, uma postura meditativa, para que a gente possa receber essa lição preciosa do capítulo 25. Então, para isso, nós vamos apoiar os nossos pés no chão, deixar a nossa coluna ereta e levar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus. Inspirar 3 vezes, profundamente, inspirando o ar, contando até 3, expirando o ar, contando até 6. Inspira, expira, inspira e expira. Mantemos os nossos olhos fechados. E hoje nós vamos, seguindo a nossa palavra, último encontro, silêncio. Nós vamos hoje entrar aqui nesse espaço de silêncio, para que a gente possa receber a mensagem de Jó com muita abertura, muita humildade. Então, que nos próximos minutos, agora, a gente mantenha silêncio na mente, silêncio, esvaziando a nossa mente de todo e qualquer pensamento. Queira estar presente. Assim que ele chegue, nós agradecemos. Deixamos que ele se vá. Procura manter a sua atenção voltada somente para a respiração. Mantenha seus olhos fechados, longe das distrações. Por observar o barulho, sem se apegar a ele. Somente uma vez, que acalme a mente, acalme o seu coração. Que você possa desfrutar desse paz, sem perturbação do pensamento que vem da ansiedade, as coisas que já aconteceram, que estão para acontecer. Peça que o Senhor te ajude a se manter aqui e agora, somente no momento presente. Que a vida acontece exatamente aqui, nesse momento, aqui e no agora, ainda nesse silêncio. Revise a semana que passou e encontre nela motivo para agradecer. Volte na sua semana, pense sobre ela e deixe vir a primeira cena, o primeiro fato, uma pessoa, um episódio. Não escolha, apenas sinta. E quando vier essa cena, esse fato, essa palavra ou essa pessoa, essa, você agradece. Agradece a Deus pela bênção de você ter vivido isso. Deixe esse motivo de gratidão crescer dentro parte do seu coração. Vai percebendo os detalhes,
Deixe a gratidão crescer, sinta o seu corpo diferença. A diferença é como ele reage quando você se conecta a pensamentos elevados, pensamentos de gratidão. E assim, com essa energia mais elevada, olhando muito mais para aquilo que você tem e para aquilo que falta, olhando o seu copo cada vez mais cheio, aprendendo a olhar para aquilo que você tem, reconhecer, valorizar. Você vai agradecendo a Deus, colocando o seu sorriso intencional no rosto, sorrindo para a vida. Através do seu sorriso, você está expressando aqui e agora, mesmo que você tem na vida, tudo que ela te oferece, mesmo quando as situações são adversas. Vai respirando lentamente, colocando esse sorriso intencional no seu rosto, abrindo seus olhos, voltando para cá, com muita gratidão, alegria. Cris, muito obrigada por você estar aqui hoje, você e a Bia. Obrigada que, por verdade, eu trouxe meus filhos também, né? E hoje ela está aí, Bia, a Cris está grávida, vou apresentá-la daqui a pouquinho. Hoje ela está já recebendo tudo que você vai nos entregar hoje, a Bia também já está recebendo. E é uma semente que a gente planta e depois a gente vai vendo essa semente se fortalecer, crescer, até virar esses frutos um pouco maiores. Então, Cris, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Obrigada. Bom dia, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Bom, hoje o capítulo eu até me surpreendi quando eu peguei, porque eu até fui ver se era isso mesmo, porque ele é super curtinho, né? Ele é um capítulo bem curto, dá até pra gente ler ele na íntegra. Mas é muito interessante como, apesar de ser muito curtinho, a gente pode tirar várias lições, né, do capítulo. Então eu vou aproveitar que ele é pequenininho para ler ele na íntegra e depois a gente faz juntos a nossa reflexão. Então, o capítulo fala sobre a intervenção de Baldade. O homem é um verme. Baldade de Suaz tomou a palavra e disse: Deus tem poder terrível e mantém a paz no alto do céu. Pode-se, por acaso, contar o número de suas tropas? Sobre quem não se levanta a sua luz? Pode o homem ter razão diante de Deus? Como pode ser puro quem nasceu de mulher? Se nem mesmo a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, quanto menos o homem, esse verme, o ser humano, essa larva. E aí, quando eu li pela primeira vez, é forte, né? É uma palavra forte quando a gente vê assim: o homem é um verme, né? O ser humano é essa larva. E eu acho que esse capítulo ele tem muitas mensagens para nós. A primeira é que ele é para nós um lembrete, né? Ele fala muito sobre a grandeza de Deus e sobre a nossa pequenez. E aí eu acho que a mensagem que a gente pode tirar desse capítulo, trazendo ele para a nossa realidade, para os dias de hoje, é que muitas vezes a gente esquece disso. Muitas vezes a gente esquece da grandeza de Deus. A gente esquece que diante dele nada é impossível. Nada é impossível. Então, muitas vezes o nosso sofrimento, ele vem da gente esquecer dessa grandeza e confiar muito na nossa autossuficiência. Muitas vezes a gente quer carregar o mundo nas costas, a gente quer resolver tudo por nós mesmos, pela nossa força, a gente entende que nós é que temos que providenciar tudo e a gente esquece da grandeza de Deus. E muitas vezes, diante das adversidades, diante dos desafios, daquilo que nos testa, basta a nossa fé. Basta a nossa fé. E a gente quer resolver tudo sozinho, a gente quer resolver com as nossas próprias mãos, a gente quer resolver muitas vezes na força bruta.
e Deus está ali, né? E Ele é essa grandeza e para Ele nada, nada, nada é impossível. Às vezes tudo que Ele quer da gente é um pequeno movimento, mas nós, humanos que somos, diante da nossa pequenez, nós queremos ter todas as respostas, nós queremos dar o passo só se a gente consegue enxergar o caminho inteiro. E às vezes o que Deus quer de nós é: eu quero que tu dê um passo, só o próximo passo, né? Muitas vezes a gente fica inerte diante das situações da nossa vida e diante das adversidades, porque a gente quer ter clareza do caminho todo. E às vezes é como se a gente estivesse andando por um caminho que ali na frente ele tem uma curva. E a gente não vai conseguir enxergar o caminho inteiro, a menos que a gente dê mais um passo, para que a gente dê conta de enxergar esse caminho que ainda está obscuro. E o que Deus quer da gente é: eu preciso que você dê o próximo passo. Eu vou calçar o caminho para você. Mas enquanto você achar que você é autossuficiente, que você precisa fazer tudo sozinho, as coisas não vão acontecer. Então, eu acho que uma das principais mensagens desse capítulo é a grandeza de Deus, de que para Ele nada é impossível e que a força dele, a providência dele está à nossa disposição, mas precisa do nosso querer. E muitas vezes, diante dessa nossa pequenez, que nos traz uma falta de humildade, nós não conseguimos enxergar isso. E a gente quer dar conta de tudo. E a gente se sente na obrigação de dar conta de tudo, porque o mundo nos diz isso, né? O mundo nos diz que sucesso é você dar conta, que sucesso é você ser hiperprodutivo, que sucesso é você conquistar muitas coisas materiais, mas o sucesso verdadeiro, ele vem da nossa rendição e da nossa fé em Deus. E às vezes, quando parece que tudo está perdido, basta a nossa fé, né? Basta a gente olhar para o alto e dizer assim: Senhor, eu não sei como resolver isso. Eu não sei qual é o próximo caminho. Eu não sei por que isso está acontecendo. Mas eu me rendo à tua graça e à tua providência. E a nossa pequenez, ela também, nesse capítulo, é um lembrete de que aqui nós somos todos iguais. E muitas vezes a gente é tomado pelos sentimentos e pelos conteúdos do ego, né? E a gente está perseguindo tantas coisas para se provar, para provar para o outro e para atingir esses ideais de sucesso que o mundo nos diz que é sucesso. E a gente esquece que aqui nós somos todos iguais. Viemos todos da mesma fonte, somos sim conectados com a divindade, então existe uma centelha divina em nós, mas no fim do dia nós somos todos iguais, independente da nossa posição social, do que a gente exerce como profissão, de para quantos lugares a gente já viajou, se a gente mora numa casa menos ou mais valiosa, se a gente tem um carro mais ou menos valioso. O que importa de verdade é o que nós somos em essência. Então é um lembrete da nossa pequenez no sentido de que muitas vezes o ego nos faz olhar para o mundo numa dicotomia de superioridade e inferioridade, em que a gente abraça isso e, sem perceber, muitas vezes o que a gente está perseguindo é provar que nós somos melhores, de que nós somos superiores, quando isso não existe, né? Quando isso é uma ilusão do nosso ego, quando isso foi introjetado pelos conteúdos do mundo. Mas diante de Deus, não importa o que a gente faz aqui, nós somos todos iguais e todos merecemos dele o mesmo amor. Outra, outra reflexão, né, que esse capítulo me trouxe é sobre o quanto é importante a gente não julgar as circunstâncias, as situações, os acontecimentos da vida com base em um recorte. E isso não é pelo que está escrito em si, mas é observando a leitura do capítulo, né? Porque se a gente pegar só esse capítulo e a gente ler a mensagem do capítulo sem entender o contexto todo da história, a mensagem é forte e a mensagem nos diz o quê? Somos vermes, né? Somos muito pequenos. E muito embora o amigo de Jó esteja correto na percepção dele sobre a grandeza de Deus e sobre a nossa pequenez, eu acho que o erro do amigo dele é acreditar que
Jó estava sendo punido. Né? Então, a reflexão que ele faz é de que nós somos vermes, de que nós somos muito pequenos diante de Deus, e o que ele queria dizer para Jó é: se você está passando por tudo isso que você está passando, é porque você merece passar. É porque você fez algo que merece de você essa punição. E quando a gente contextualiza a história, esse é talvez o único erro do amigo de Jó, né? Realmente Deus é grande, é supremo, é poderoso, nós somos pequenos diante dele, mas ele não estava passando por uma punição. Né? E muitas vezes a gente enxerga as nossas provações como punição, né? E a gente questiona Deus. Né? Por que isso está acontecendo comigo? Mas não é justo comigo. Né? E as provações não são punições. As provações são um caminho para nos conectar com o divino. As provações são um caminho para o nosso crescimento. E é óbvio que quando a gente está passando por uma circunstância desafiadora, é muito difícil se conectar com essa mensagem, né? De que as provações são um caminho de crescimento, de que as provações nos aproximam de Deus. Mas eu vejo que os amigos, existem dois caminhos diferentes aqui na história de Jó, né? Os amigos de Jó, eles estão muito conectados com um Deus punitivo. E Jó está muito conectado com um Deus de amor. Jó está muito conectado com um Deus de amor. É por isso que ele consegue passar por essa provação. E apesar de todo o sofrimento, porque em momento nenhum na história ele nega que está sofrendo. Em momento nenhum na história ele diz que está fácil. Mas em momento nenhum da história de Jó ele duvida de Deus. Ou ele pega para si esse conceito de um Deus punitivo, de um Deus vingativo. Então, acho que esse também é um ensinamento. Muitas vezes, se a gente interpretar a Bíblia só no trecho que a gente está lendo, a gente corre o risco de interpretar ela errado. A gente precisa buscar um contexto maior para entender verdadeiramente a mensagem. E assim também é na nossa vida. Né? Quantas vezes a gente olha para uma situação, para uma circunstância, a gente vê uma cena, a gente acompanha um diálogo e naquele recorte nós fazemos um julgamento da pessoa, da situação, sem entender um contexto maior. Nós nos tornamos julgadores. Né? Quando eu dou as minhas palestras, eu sempre conto uma história que eu gosto muito de açaí, né? E todo final de semana, agora na gestação, eu perdi a vontade de comer, mas antes a gente ia comer açaí toda semana. E teve um episódio que eu e meu marido fomos comer o açaí e tinha um menino novo trabalhando no lugar. E eu sempre faço meu açaí do mesmo jeito, né? Com as mesmas camadas, assim. Aí eu cheguei lá e falei para ele, eu quero um açaí assim, assim, assim. E na hora que ele me entregou o açaí, o menino estava errado, não era do jeito que eu tinha pedido. E eu não sei porque naquele dia aquilo me irritou muito. E eu não consegui ser muito simpática com o rapaz. E aí, quando ele me entregou o açaí, eu disse para ele assim: Tu errou meu açaí, né? E ele ficou todo sem jeito. Ele disse: Ai, desculpa, é que eu sou novo aqui. E naquele dia eu não consegui dizer para ele assim: Tá tudo bem. Eu fiz uma cara de irritação e eu fui sentar na mesa. E aí, quando eu cheguei na mesa, meu marido já estava lá. E quando eu cheguei na mesa, eu disse: Ui, que raiva! Ele disse: O que que aconteceu? Ai, o cara errou meu açaí. Só que nessa hora eu percebi que eu não estava mais irritada com o rapaz, eu estava irritada comigo pela forma como eu tratei o rapaz. E aí a minha mente, ela sempre entra num diálogo assim comigo, né? E daí a minha mente diz assim: Tá, e agora? O que que tu vai fazer? Agora tu já tratou ele mal, né? Daí a minha mente dizia assim: a única coisa que tu pode fazer é ir lá e pedir desculpa pra ele. E aí eu notei que eu tava esperando o ambiente esvaziar, porque eu tava com vergonha de ir pedir desculpa pra ele. Daí a minha mente falava pra mim assim: não, vai agora. Tu não tratou ele mal na frente de todo mundo, então agora tu vai lá e pede desculpa pra ele na frente de todo mundo. E aí eu cheguei lá e eu disse: moço, como que é o teu nome? Daí ele me falou o nome dele, eu não me lembro. Eu disse: moço, eu quero te pedir desculpa. Eu não estava irritada com você, eu estava irritada comigo. Mas por que que eu tô contando essa história? Porque as pessoas que enxergaram só esse recorte provavelmente vão fazer um julgamento de mim. Eu sei que eu sou melhor do que eu fui naquele dia. Eu sei que aquilo ali não me define. Mas naquele dia foi o que eu dei conta de ser.
mas eu não sou aquilo. Aquilo ali não me resume. Eu sei que eu sou uma pessoa muito melhor do que aquilo. Mas as pessoas que viram só o primeiro recorte, não o pedido de desculpa, só viram eu tratar mal o rapaz porque ele me entregou o açaí errado. Que julgamento elas fazem de mim? Eu trabalho com treinamento, né? Eu falo sobre inteligência emocional. Então parece que eu vejo as pessoas pensando assim: nossa, sabe aquela mulher que fala sobre inteligência emocional, que fala sobre autodesenvolvimento? Nossa, ela é uma grossa. Tratou o menino do açaí super mal só porque ele errou o açaí dela. Então a importância de muitas vezes a gente procurar entender o contexto, né? E entender que todos nós somos falhos, né? Que apesar de sermos bons, a gente vai fazer coisas ruins, a gente e os outros também, né? Então muitas vezes a gente olha para uma situação, a gente recebe um bom dia atravessado, a gente recebe uma patada no trabalho e a primeira coisa que a gente faz é julgar essa pessoa, mas a gente não sabe o contexto dela. A gente não sabe o que ela passou naquele dia, os desafios que ela está enfrentando. E eu acho que isso é um pouco dos ensinamentos de Jesus para nós, né? De que a gente precisa olhar para situações com mais amor e com mais humildade. Porque se a gente reconhecesse a nossa própria pequenez, a gente não julgaria tanto o outro. Porque a gente faz igual em várias outras situações. E para nós, a gente quer a benevolência. Para nós, a gente quer o perdão. Para nós, a gente quer a empatia. A gente quer a compreensão do outro. Mas muitas vezes não é isso que a gente entrega para o outro. Porque a gente esquece que nós somos muito pequenos, né, diante do mundo e diante de Deus. Então, eu quero deixar essa reflexão aqui, né, de que muitas vezes basta a nossa fé e recorrer à providência de Deus, né, que muitas vezes o nosso sofrimento vem da resistência de se entregar para Deus, né, de deixar que Ele providencie as coisas, de realmente confiar. A gente diz que confia, mas a gente confia desconfiando porque a gente solta na mão de Deus e pega de volta. A gente solta na mão de Deus, mas fica preocupado com o que vai acontecer. Então, que a gente consiga trabalhar essa nossa fé do realmente soltar e confiar de que, por mais que para nós pareça impossível, por mais que para nós não tenha explicação, para Deus tudo é possível e tudo tem um propósito. E quando a gente não estiver mais dando conta, basta a nossa fé. Basta a gente se render à grandeza de Deus e reconhecer a nossa pequenez e de que as nossas provações, as nossas adversidades, que sempre vão existir, né? A gente sempre vai ter desafios para enfrentar, elas não são punição, elas têm uma mensagem para nós, elas têm um porquê de ser e elas buscam nos conectar com algo maior, buscam nos lembrar da centelha divina que há em nós. Então, por mais que nós sejamos muito, muito pequenos, ao mesmo tempo existe uma centelha divina dentro de nós. Nós somos obra de Deus. E quando a gente estiver conectado com a nossa alma, quando a gente estiver conectado com essa força maior, a gente sempre vai encontrar o caminho. Não significa que vai ser fácil, né? Que vai ser um caminho só de flores. Mas se a gente estiver conectado com essa centelha divina e com a força de Deus, a gente sempre vai encontrar força, inspiração e coragem, não porque isso venha de nós, mas porque nós estamos conectados com essa força maior e a gente consegue esse alimento dessa força. E é isso que eu quero deixar para nós aqui, né? O não julgamento, a humildade, o confiar na providência de Deus, o entender sobre a nossa pequenez e trabalhar isso no dia a dia. Então, a palavra principal que eu quero deixar, na verdade, duas: é fé e humildade. Fé e humildade, porque quando a gente tiver humildade, a gente vai conseguir absorver melhor os ensinamentos de Jesus e aplicar no nosso dia a dia melhor os ensinamentos de Jesus com humildade, entendendo que muitas das coisas que a gente persegue é ego, não é alma. E quanto mais a gente se render a essa grandeza, mais humildes nós nos tornaremos e mais vamos abraçar as coisas que realmente importam, entendendo que aqui nós somos todos iguais. Né? Todos merecemos o amor de Deus, todos merecemos
a graça dele e que a nossa missão aqui é nos tornarmos cada vez mais parecidos com ele. E esse é um desafio muito grande, mas que se nós tivermos fé, a gente vai conseguir. Obrigada, gente. Era isso.